Carta a Karol Kautsky, Friedrich Engels, 23 de fevereiro de 1891. Londres, 23 de fevereiro de 1891. Caro Kautsky, terás recebido já as minhas prontas congratulações de anteontem, um asterisco. Voltemos, portanto, agora à vaca fria, a carta de Marx, 2 asterisco. O temor de que fosse pôr na mão dos adversários uma arma era infundado. Insinuações maldosas fazem-se com efeito, a propósito de toda e qualquer coisa, mas grosso modo, a impressão produzida nos adversários foi, todavia, a da completa estupefacção acerca dessa implacável autocrítica e o sentimento, que força interior tem de possuir um partido que a si próprio pode permitir tal coisa. Isto decorre dos jornais adversários que me mandaste, muito obrigado. Aí dos que, de outro modo, me foram acessíveis. E para falar abertamente, este foi também o sentido em que publiquei o documento. Que no primeiro momento isso tinha, aqui e ali, de chocar muito desagradavelmente, isso sabia eu, mas não era de o evitar e, aos meus olhos, o conteúdo material Sachlich compensava-o amplamente. E eu sabia que o partido era amplamente forte o bastante para suportar isso e contava, com que ainda hoje, ele também aguentasse a linguagem indisfarçada usada 15 anos antes, com que se apontasse com legítimo orgulho para esta prova de força e se dissesse: onde é que há outro partido que possa usar o mesmo? Deixou-se isso, entretanto, ao Arbeiterzeitung Saxão e de Viena e ao Zürcher Poststerne 20. Quando no N. Grau 21 da Neues Zeitung 21 assumiste a responsabilidade da publicação, isso foi muito corajoso da tua parte, mas não te esqueças de que, todavia, eu dei o primeiro impulso e de que ainda por cima, em certa medida, te pus numa situação de constrangimento. Reclamo, por isso, para mim a responsabilidade principal. No que toca aos pormenores, pode certamente sempre ser-se de opinião diversa acerca deles. Risquei e alterei tudo aquilo a que tu e Dietz objectavam, e se Dietz ainda tivesse riscado mais, também eu teria sido, tanto quanto possível, colante 3 asterisco, disso sempre vos dei provas. Mas no que toca ao principal, tremeu dever publicar a coisa logo, uma vez que o programa estivesse em debate. E especialmente, depois da comunicação de Alien 22 de Liebknecht, em que ele utilizou os extractos que fez dela, em parte sem cerimônia como propriedade sua, em parte lutando contra ela sem a nomear. Marx teria incondicionalmente contraposto o original a essa versão e eu estava obrigado a fazer o mesmo no lugar dele. Infelizmente, nessa altura, eu não tinha ainda o documento, só o encontrei muito mais tarde depois de longas buscas. Dizes que Bebel te escreve que o tratamento de La Salle por Marx pôs o sangue a ferver aos velhos lassalianos. Pode ser. As pessoas, é certo, não conhecem a história real e parece também não ter acontecido nada que as esclarecesse sobre isso. Se essas pessoas não sabem que toda a grandeza de La Salle repousa sobre o facto de Marx de ter permitido, durante anos, que se adornasse com resultados da investigação de Marx como se fossem dele e ainda por cima os desfigurasse por deficiente formação econômica, disso não é minha culpa. Mas eu sou executor testamentário literário de Marx e também tenho como tal os meus deveres. Desde há 26 anos que La Salle pertence à história. Se com a lei de exceção N23, a crítica histórica o deixou em paz, é finalmente tempo que ela faça valer os seus direitos e que seja feita luz sobre a posição de La Salle para com Marx. A lenda que oculta e celestializa a verdadeira figura de La Salle não pode, todavia, tornar-se nenhum artigo de fé do partido. Por muito apreço que se possa ter pelos serviços de La Salle ao movimento, o seu papel histórico nele permanece equívoco. O demagogo La Salle acompanha passo a passo o socialista La Salle. Através do agitador e organizador La Salle, aparece o dirigente do processo da Atzfeldtschene 24. O mesmo cinismo na escolha dos meios, a mesma predileção por se rodear de gente suspeita e corrupta, que se pode utilizar ou deitar fora como simples instrumentos. Até 1862, na prática, democrata vulgar especificamente prussiano com fortes inclinações bonapartistas, a cabo, precisamente, de percorrer as cartas dele a Marx, deu, de repente, a volta por causas puramente pessoais e começou a sua agitação. E antes de 2 anos passados, reclamava que os operários deviam tomar o partido da realeza contra a burguesia e intrigava com o seu parente de caráter Bismarck de uma maneira que tinha de conduzir à traição efetiva ao movimento. Se não tivesse sido, para a sorte dele, abatido no tempo certo. Nos seus escritos de agitação, aquilo que está correto é que ele tirou de Marx, está tão enredado com as construções que são próprias de La Salle e que, em regra, são falsas, que ambas quase se não podem separar. A parte dos operários que se sente ferida pelo juízo de Marx só conhece, precisamente, de La Salle os 2 anos de agitação e mesmo este só através de óculos coloridos. Mas a crítica histórica não pode ficar eternamente de chapéu na mão perante tais prejuízos.
Era meu dever pôr finalmente por uma vez as coisas em pratos limpos entre Marx e Lassalle. Isso aconteceu. Posso de momento contentar-me com isso. Eu próprio tenho agora mais que fazer, e o juízo implacável de Marx sobre Lassalle publicado produzirá já por si o seu efeito e dará coragem a outros. Mas se fosse obrigado a isso, não me ficaria qualquer escolha, teria de liquidar de uma vez por todas a lenda de Lassalle. Que na fracção 4 asterisco se levantem alto-vozes segundo as quais se devia submeter à censura o Neuizeit, é sem dúvida muito bonito. Fantasma da ditadura da fracção no tempo da lei do socialista CN 23, a que foi, sem dúvida, necessária e excelentemente conduzida, ou sal reminiscências da organização outrora robusta de von Schweizer. E de facto, um pensamento brilhante colocar a ciência socialista alemã, após a sua libertação da lei dos socialistas de Bismarck, sob uma nova lei dos socialistas fabricada e aplicada pelas próprias autoridades do Partido Social Democrata. Aliás, há limites para tudo, 5 asterisco. O artigo do Vorwärtszene 25 não me perturba muito. Esperarei pela narrativa da história por Liebknecht e então responderei a ambos no tom mais amistoso possível. No artigo do Vorwärts há apenas algumas incorreções a corrigir, por exemplo, que nós não quereríamos a unificação, que os acontecimentos não teriam dado razão a Marx, etc. E coisas evidentes a confirmar. Com esta resposta penso, então, encerrar pelo meu lado o debate, no caso de não ser obrigado a algo de ulterior por novos ataques ou afirmações incorretas. Diz ao Dietz que eu estou na preparação da origem, 6 asterisco, mas o Fischer escreve-me hoje e quer ter também 3 novos prefácios, N26. Seu F. Lev.